Olá você, tudo bem? É um prazer retornar até a sua residência, a tua audiência, com o programa Bate-Papo Ideal. Hoje recebendo a visita do amigo, empresário e um cidadão muito respeitado em toda a região e estado do Rio de Janeiro, Mauro Campos Pereira. Tudo bem, Mauro? Osmar, é um prazer estar aqui com vocês na Ideal, no Canal 8. É sempre bom estar podendo ter essa oportunidade de trocar esse papo, bater esse papo em termos de ideias, em termos do futuro do nosso estado, da nossa cidade. E eu te agradeço de antemão essa oportunidade. É sempre um prazer estar recebendo pessoas que buscam modificar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida da população em geral de todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Isso é muito gratificante para a TV Ideal em estar recebendo a tua presença aqui hoje. Obrigado. Mauro, eu já vou direto mesmo ao assunto que eu sei que é uma curiosidade de muitas pessoas, muitas pessoas de nossa sociedade, não só de Volta Redonda, como de Barra Mansa, Piraí, Pinheiral. Eu sei que toda a imprensa regional tem acompanhado um trabalho que você iniciou e eu gostaria que você falasse desse projeto, é o projeto... O futuro da minha cidade. O futuro da minha cidade, tem tudo a ver com Volta Redonda e região. Deveria ser o futuro do meu estado, né? Exatamente, mas será? Eu acho que isso o que nós estamos fazendo aqui em Volta Redonda é plantando uma semente de uma quebra de paradigma. E por que esse projeto, o futuro da minha cidade? A CEBIC, da qual nós somos associados, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ela vendo essa questão dessa cultura de administração pública, de um governante entrar, não dar continuidade à obra de outros, não dar continuidade a projetos de outros, o quanto isso encarece na administração, o quanto isso dificulta o benefício de longo prazo de uma gestão. Ela idealizou esse projeto baseado num exemplo muito virtuoso, muito vencedor de Maringá, no Paraná, onde eles, há 20 anos atrás, fizeram um projeto de planejamento de longo prazo da cidade e é um sucesso. Eu acho que, se não em todos conhecem, muitos já ouviram falar de Maringá e sabem como eles conseguiram inovar, como conseguiram crescer, como conseguiram diversificar a sua produção, o seu desenvolvimento econômico, só por conta de um planejamento de longo prazo. Então a CEBIC, vendo esse projeto vitorioso lá no Paraná, ela resolveu idealizar isso para o Brasil inteiro. Uma missão, assim, corajosa, uma missão audaciosa, mas uma missão que já começa a dar resultado. E qual a característica desse projeto lá para Maringá? Como é que foi isso lá? Por exemplo, Maringá... Foi lá conhecer? Como é que foi? Nós estamos indo agora. Eu, particularmente, já conheço, mas o nosso grupo está indo agora, em agosto, conhecer Maringá e em seguida, outros exemplos. O que acontecia em Maringá? Maringá era uma cidade já sempre com bom desenvolvimento, até por uma cultura estrangeira, no Paraná, no sul do país, mas eles eram muito fortes na agroindústria. Já tinham um potencial. Perfeito. Mas eles achavam que tinham um potencial para mais. E resolveram juntar as entidades da sociedade civil organizada, legalizada, é muito bom que se coloque isso. Tem aventureiros. Não, são entidades e com estrutura, juntaram com o poder público e resolveram criar um grupo para planejar Maringá há 20 anos. Perfeito. Se eu for falar de Maringá, é capaz de nós ficarmos aqui uns 10 programas. Não, é só mesmo para dar uma ideia. Mas eu vou te dar uma ideia, exatamente. Para você ter uma ideia, hoje Maringá é uma potência industrial, é uma potência agrícola, de agronegócio, de confecção, e de outros. A cidade, então, é uma organização, é um desenvolvimento, porque tudo é planejado. E para encerrar, eu vou contar duas particularidades sobre Maringá. Agora, já mais recente, eles tinham um aeroporto muito grande, muito bom, e com áreas, até porque a topografia ela é diferente da nossa, é plana, eles tinham áreas em volta. Mas não era na própria cidade de Maringá, era na região metropolitana de Maringá. Eles vendo aquele aeroporto parado, eles planejaram, começaram a levar para lá algumas empresas. Hoje, Maringá é uma referência no indústria aeronáutica.
Como? Poxa. Eles começaram a levar empresas para fazer oficinas, para fazer revisão em aviões. Então os aviões começaram a migrar para lá para poder fazer a manutenção. Por trás disso já foram outras empresas ligadas à aviação. Hoje eles já começaram e estão criando um polo de desenvolvimento aeronáutico. Poxa, Baseado em quê? Em um planejamento de longo prazo. E para vocês, ouvintes nossos, terem uma ideia, Maringá, o ano passado, nessa crise onde o Brasil teve um PIB reduzido, as suas riquezas em 4%, quase 4%, essas cidades nossas da região, a gente nem tem esse acompanhamento, Maringá cresceu 14%. Poxa. No meio de um temporal político-econômico, e a cidade ainda consegue crescer. Por quê? A cidade planejou. A cidade não ficou esperando o futuro. A cidade não ficou esperando a cabeça de um governante, de um prefeito, ou de um grupo do prefeito. Não, a sociedade se uniu e lá, Osmar, todos os prefeitos, todos os candidatos nesses últimos 20 anos de eleições, todos passam pelo esse Conselho de Desenvolvimento Econômico, responsável por essa coisa, e tem que assinar um termo de compromisso que vão cumprir o planejamento macro da cidade. Nada impede que ele tenha um projeto político administrativo dele. Totalmente desde liberado. Que seja norteado. É isso aí. O que esse projeto preconiza é exatamente os grandes eixos de desenvolvimento. Agora, ele não interfere em gestão, ele não interfere em secretário, ele não interfere em gestão pública. Isso é do agente público. Perfeito. Então, é um jogo de ganha-ganha. Eu sempre dou exemplo, às vezes nós temos aqui uma obra aqui de 20 anos, da Estrada do Contorno, praticamente. Se essa estrada tivesse sido planejada para ser feita em 20 anos, ou em 10, ou em 12, ela já estaria pronta. Porque cada um, se tivesse feito 500 metros, vocês imaginam, metade talvez da Amaral Peixoto, em cada ano a estrada estava concluída e provavelmente por um preço irrisório. Já teríamos todos os benefícios. E aí fica um prefeito que entrou, que devolveu o dinheiro que era para terminar a estrada, porque era do Partido anterior. X. Que era do anterior. Não, até que foi quem colocou. Que era do Mas, do entendeu? H. Aí devolve o dinheiro para não deixar terminar, aí vem o dinheiro, quando está terminando, para. Época de eleição, Ideologia. toca um pouquinho. Então, quer dizer, não existe um compromisso. Agora, se isso tivesse no planejamento, provavelmente os 4 prefeitos teriam mérito. Um começou, porque estava no planejamento, ele começou, o outro tocou 2, 3 quilômetros, e assim foi. Então, quer dizer, é um projeto de ganha-ganha. Não tem esse negócio de começou uma creche, o outro entra para a creche. Transforma a creche num posto de saúde. Não, exato. Porque que não é o projeto, não precisa de creche. O morador, o presidente da associação é de um outro grupo, não quer mais creche, porque foi o anterior. Agora, é exatamente isso. Então, quer dizer, você despolitiza a execução do macro. Perfeitamente. E mantém a politização do micro. Me parece, me dá uma impressão de que as coisas começam a clarear. A luz no fundo, daquele fundo do túnel, começa a iluminar a sociedade de Volta Redonda para a busca do crescimento e do desenvolvimento econômico. E, Mauro, só um tempinho, vamos para um intervalo rápido e voltaremos só para você dar sequência à explanação sobre esse projeto e as novidades, né? Parece que tem grandes novidades por aí. É isso aí. Vamos para um intervalo rápido e voltaremos. Eu sou o Edinho Silva. E eu sou o Carlos Samuel. E nós queremos te fazer um convite. Todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas, com o programa Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal. Com as notícias da Confederação Brasileira de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, notícias do Resende, do Barra Mansa, do Volta Redonda e dos 4 grandes do futebol carioca. Você é o nosso convidado todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas. Tribuna do Esporte, aqui na TV Ideal.
Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Voltamos com o bate-papo ideal hoje com a presença do empresário e presidente do Sindicato da Construção Civil, das Indústrias da Construção Civil, Sinduscon, Mauro Campos Pereira, o Maurinho. Você já se acostumando com o nome, Maurinho, ele é amigo. Mauro, e sobre o projeto O Futuro de Minha Cidade, qual é o desenvolvimento dele agora a partir de Volta Redonda e região? Bem, nós recebemos, por sermos, como eu disse, já associados e membros da CEBIC, nós recebemos a missão de implantar aqui, a partir de Volta Redonda, em todo o estado do Rio. E como não poderia deixar de ser, esse projeto que se preconiza por um planejamento de 20 anos, ele tem que ser autoplanejado. Então a CEBIC tomou muito cuidado, fez uma cartilha e nós temos 7 fases de implementação disso. É imperativo que isso tenha um planejamento muito calmo e fazendo aqui um parênteses, meu amigo, as pessoas ficam ansiosas. Quando as pessoas ficam conhecendo o projeto, eles querem participar, eles querem fazer reuniões e às vezes eu mesmo falo, não gente, nós vamos chegar lá, mas um passo depois do outro, com muita calma, com muita tranquilidade, porque nós não podemos entrar num projeto torto que nós vamos sair tortos. Então, na verdade, nós temos que ter muita paciência, muita calma e cumprir todas essas etapas que muitas vezes você que já conhece o projeto sabe e fica ansioso para começar a botar a mão na massa. Mas nós estamos pondo a mão na massa. Bom. Nós já cumprimos a primeira etapa, que foi a de mobilização, depois a de divulgação, depois a mobilização. Nós agora já estamos na fase de legalização, ou seja, nós já trouxemos os estatutos, os regimentos de Maringá, já também trouxemos de Goiânia, que está mais adiantado que o estado do Rio. Perfeito. Goiás iniciou um pouco antes, nós ainda não conhecíamos o projeto, fomos conhecer em Santa Catarina, mas Goiânia já estava. E o presidente do Sinduscon lá, nosso parceiro, o Carlos Alberto, ele nos disponibilizou tudo que eles têm. Então nós criamos já no primeiro grupo, no grupo inicial de coordenação, porque nós sempre temos um grupo técnico, então nós já estamos estudando o melhor de Maringá com o melhor de Goiânia, para que dali a gente tire o que mais vai ser aplicável em Volta Redonda. Então nós estamos nessa fase. Esses grupos de trabalho, eles já estão trabalhando, nós já estamos lá, só para você entender, nós estamos lá com a Associação Comercial, o Cicomércio, o CDL, o Sinduscon, a Ascom, que é de contadores, com o Metalsul, com os sindicatos panificadores e outros convidados que já foram, que estão entrando também, como Rotaries, universidades, e maçonaria e outros mais. Convidamos, por exemplo, fomos ao bispo convidá-lo para participar. João Biazinha. Ele até agora não mandou um representante, mas a gente aguarda essa participação da sociedade, porque é muito importante. Associação de moradores, eles chamam de... Aí é complicado. A FAM, porque não tem... é muito politizado. Ali tem o tá. comando do prefeito, então é esse tipo de organização. E não são legalizadas, oficializadas, com capacidade, porque é muito importante que as entidades sociais, e elas têm que participar, como o Rotary, maçonaria, universidades, convidamos sindicatos metalúrgicos, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção também já estiveram conosco. Mas nós temos que estar à margem da politização. Tá, E outra coisa, a entidade também, e aí foi uma coisa que o Silvio,
que é o Silvio Barros, até irmão do ministro da Saúde hoje. Sim. Ele é o coordenador, porque ele é ex-prefeito, foi 2 vezes prefeito de Maringá, e ele é o divulgador desse projeto no Brasil, já esteve conosco 2 vezes, nos 2 primeiros eventos públicos. Pra você ter uma ideia aqui, são tantos assuntos que eu vou ter que abrir no parênteses. Fique à vontade, fique à vontade. No primeiro evento, nós tivemos mais de 300 pessoas no Gigafest. Nossa. O segundo foi próximo a 200 pessoas. Então, quer dizer, as pessoas estão ávidas desse planejamento, porque, como você colocou, de uma forma exemplar, uma forma transparente e muito simples, é a luz no túnel da mudança de toda essa política e toda essa administração pública que nós herdamos desde a época, praticamente, do Império, das capitanias hereditárias, onde os prefeitos querem ser donos, onde os prefeitos querem lotear cidades, onde muitos prefeitos, e não todos, querem achar que eles assumem um cargo de executivo, que é um empregado. Servidor público. Um empregado público número 1. Que é o que tem que dar o exemplo. Ele é contratado, igual você vê o nosso amigo Enéas, o Márcio da CSN, são executivos contratados, tem data de validade, Isso. Contrato vence daí não sei quantos anos. E também tem que apresentar... O executivo da Chevrolet, da Ford, da que apresente resultados, tem né? que ter resultado. Não é mérito o prefeito fazer obra, não é mérito o prefeito, o governador, o presidente público, fazer os programas sociais, meu Deus. Isso é uma inversão total de valores e nós precisamos dar... Tá ali para isso. Como os vereadores têm obrigação de fiscalizar, têm obrigação de olhar as contas do prefeito, seguir as orientações do TCE, do Tribunal de Contas, que é a função deles. São órgãos técnicos. Né? Lógico, eu sempre digo que é um paradigma e talvez você, ouvinte, vai achar que no primeiro momento, achar confuso. Mas o bom vereador não é o que faz obra. Porque se ele faz obra, ele está comprometido com a administração. E ele está fazendo... O bom vereador é o que fiscaliza e o que faz boas leis. E ele está fazendo uma coisa que não é da atribuição dele, que é Exatamente. obra. Ele tem que fiscalizar como que aquela obra está... Como estão sendo feitas as obras e como está sendo feita a aplicação de dinheiro. O recurso público ele tem que fiscalizar o gasto de cada centavo. Eu estou dando esse centavo. exemplo não contra a favor de nenhum vereador, não, claro, mas para que o nosso ouvinte veja como a nossa política está de cabeça para baixo. Inverter. Hoje o bom vereador, o bom deputado é o que faz obra. É incrível. Então você vê, o que faz obra é o que está colado com o prefeito, que o prefeito pode estar com as contas todas reprovadas ou não, e ele vota. Pode ter um projeto maravilhoso da oposição e ele vota contra, mesmo sendo bom para a cidade. É uma inversão. Então esse projeto ele tem a audácia, mas baseada em técnica, em planejamento, baseada em conhecimento. E experiências vitoriosas e reais. É. Não é conto da carochinha, não é utopia, é cópia. Que é bom e deu certo, está sendo copiado. Exatamente, copiado e adaptado. Então, voltando às nossas etapas, hoje nós estamos nessa época já de estudar a parte legal. Hoje qual a diferença entre um Goiânia e um Maringá? Primeiro que Maringá foi feito há 20 anos, mas esse planejamento ele preconiza, óbvio, as correções de rumo. Perfeito. Não é que você, eu vou fazer um planejamento para Volta Redonda para 2037 e nunca mais eu mudo, não. É óbvio que não. Ele vem corrigindo reta, é como um avião, você vem corrigindo a rota, mas o macro, o eixo principal, ele já está determinado. Então, quer dizer, Maringá tem... Mas Maringá, como foi o primeiro e teve muita participação da prefeitura, para você ter uma ideia, lá em Maringá eles destinam 2% da arrecadação do município para o conselho. E eles não têm a maioria no conselho. O conselho é independente. Já Goiânia não quer. Goiânia quer ter uma independência e acha que as entidades que estão participando, elas devem ter a premissa de ter o controle. E quem tem a grana tem o controle. Perfeito. É claro. Se você botou um negócio, a prefeitura está com a maioria, você pode saber, está com o dinheiro todo e tal. Não quer dizer que não se preconiza também a participação íntima da prefeitura, porque ela vai ser executora e ela tem um orçamento que é público, não é do prefeito, não é dos nossos caros vereadores, é do município. E se você tem um órgão, uma entidade, um movimento na qual ele é bom para o município e a população o quer,
nada mais justo que, óbvio, que recursos sejam implantados vamos dizer, com destino certo, com orçamento certo e com controle rigorosíssimo. Para que não haja nenhum tipo de desvio. Exatamente. Né? Então, em grandes linhas, eu acho que esse é o grande desafio e o grande benefício que a CEBIC traz para o Rio de Janeiro e nos dá essa missão complicadíssima de implantar essa complexidade toda por todo o Estado e começando por Volta Redonda. Já tivemos em Barra Mansa lá, tivemos uma recepção, um convite, uma recepção maravilhosa na Associação Comercial. Vou te interrompendo só um pouquinho, porque esse é o assunto mais interessante, que me interessa bastante e acredito aos telespectadores. Vamos só para um rápido intervalo, voltamos já já. Com certeza. Até daqui a pouco. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça, participe. Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal, na presença de Mauro Campos Pereira, presidente do Sinduscom, e que está nos colocando a par de assuntos que têm total interesse de toda a comunidade de Volta Redonda e da região, porque são projetos que visam o bem-estar de toda a sociedade do estado do Rio de Janeiro nos próximos 20 ou 30 anos. Acho que é muito interessante, vale a pena acompanhar o desfecho, é ou não é, Mauro? E, com certeza, nós estamos já numa fase de, como nós estávamos comentando, de legalização e de divulgação. Nós já tivemos anteriormente em Barra Mansa, coisa de um mês, fomos super bem recebidos lá na Associação Comercial, onde estava o CDE, o Sindicato de Comércio, o Sindicato de Cargas e outros sindicatos empresariais num primeiro momento. Fizemos essa primeira palestra de divulgação e de esclarecimento de como funciona essa implantação. Eles estão muito animados em Barra Mansa também. Em Pinheiral também, o prefeito aí você vê como é que são as coisas, né? Pinheiral já nasceu a partir do prefeito. O prefeito Arimateia, e aqui vale todos os aplausos ao prefeito Arimateia, que foi o único prefeito do estado, aqui da região, que esteve no primeiro evento. Teve lá não só ele, como levou 3 secretários, reuniu com os empresários de Pinheiral na Associação Comercial. Nós fomos lá, na época eu estava viajando para uma missão para o exterior, mas o pessoal do Sinduscom esteve com o prefeito e também está movimentando. Mas isso é lógico que se a gente consegue adiantar um pouco Volta Redonda, que nasceu primeiro, e ele passe a ser benchmark, ou seja, um orientador dos outros, fica mais fácil para a gente poder implantar nos municípios. Verdade. Até com mais mobilidade, que eles possam vir aqui. Então, nós estamos adiantando Volta Redonda, mas estamos de olho nas cidades vizinhas, porque aí sim nós vamos começar a levar isso para o resto do estado com essa missão aí, e até chegar na capital. Tá. Aí você pode me perguntar por que Volta Redonda e não o Rio, como Goiânia é a capital. Porque a CEBIC entendeu, através de estudos, que se ela começasse isso pelas grandes metrópoles, provavelmente esse projeto ele iria se sucumbir no tamanho da administração e da sociedade de um Rio, de um São Paulo, um Belo Horizonte, um Recife, dá o tamanho. Até porque o Rio hoje respira Olimpíada. Aí
E mais do que isso, mesmo que não tenha a Olimpíada, não tenha um evento assim de tal grandeza, é porque são muito grandes e você não consegue desenvolver um projeto se você tem 100 entidades. Se você quer não resolver o problema, você junta faça números. A gente que é empresário, está acostumado a realizar de fato e não só ter discurso, a gente sabe que tem que ter um grupo objetivo e sim, claramente, de forma transparente, isso vai sendo divulgado para as demais, para a sociedade como um todo. Mas a estratégia é muito interessante, porque se você tem uma grande metrópole, é difícil entrar. Mas se você abrange o Estado e todo mundo que mora na metrópole, ou grande parte, tem contato com o interior. Aquilo já vai acostumando aos ouvidos da população, aos governantes da coisa. Aqui, quando chegar na capital, as pessoas já estão comum, porque todo o Estado já faz. Então, a imprensa faz o trabalho. A imprensa faz o trabalho dela, o prefeito que está sendo já beneficiado do projeto, ele começa a levar para o governador, para os políticos, para os deputados, que também são... Cada reunião que ele tem com os políticos. Isso, então, já começa a ver o resultado e passa a ansiar, a ter a ansiedade de ter aquilo também, o desejo de ter no seu município e na sua cidade. Então, é uma estratégia muito interessante da CEBIC e nós estamos nesse desafio aí monstruoso, mas muito prazeroso de levar esse projeto a cabo. E desses encontros, parece que aconteceu um dia 14 de junho agora? Agora dia 14 nós já tivemos uma reunião efetivamente de trabalho. Nós criamos e instalamos a pré-comissão, nós estamos chamando praticamente de comissão inicial, os coordenadores iniciais que estão dando esse trato à bola que eu mencionei, de legalização, de escolher as melhores práticas dos estatutos, dos regimentos, para que dali saia um documento, proposta, minuta para a Volta Redonda, e em seguida esse grupo comece a crescer, comece a sofrer e ter adesões de outras entidades, para que aí sim o Conselho comece a tomar mais corpo. Por exemplo, Maringá, esse conselho é composto em torno de 20 entidades. Então, Goiânia já é em torno de 18. Aqui a gente vai estudar. E é muito interessante deixar a mensagem aqui para você que nos assiste, para você, Osmar, que tem grande influência também no governo do Estado, é que esse programa, esse projeto, ele não é do Sinduscom. Muito menos ele é do Mauro Campos. Nós estamos coordenando porque foi uma incumbência do órgão, da entidade que criou o projeto. Mas assim que ele tiver o corpo, esse projeto ele tem que ser necessariamente da cidade. Ele tem que ser um projeto abraçado e comandado pela cidade. Não quer dizer que o Mauro não possa ser coordenador, o outro não pode. A gente não sabe após a implantação. Mas é fundamental que a cidade tenha em mente que esse planejamento que nós vamos fazer vai surgir do fundo das entranhas da cidade para a cidade. E nós queremos transformar a Volta Redonda, em seguida Barra Mansa, Pinheiral, o Estado do Rio e a longo prazo, se Deus quiser, todo o Brasil num lugar não somente bom para morar, mas um lugar perfeito ou muito bom para se viver. Incrível, né? Chegamos em 2016 e estamos querendo acabar com o Tratado de Tordesilhas. É isso aí. É muito incrível. Bem. Eu acho que é isso que nós precisamos. Eu acho que as pessoas e nós, seres humanos, vivemos da expectativa e da esperança. Eu acho que a esperança ela move o ser humano e com certeza esse programa ele nos enche de esperança e nos enche de esperança porque ele nos traz uma rodovia asfaltada e bem sinalizada e curta para que a gente alcance um futuro bem melhor para nossas cidades. E esse futuro vai acontecer, se Deus quiser, e com o apoio de toda a sociedade de Volta Redonda e do Estado do Rio de Janeiro. Mauro, é uma satisfação tremenda, obrigado por sua presença, pelos seus esclarecimentos quanto ao projeto Futuro de Minha Cidade e sucesso sempre contínuo em todas as ações que você sempre se propõe a fazer. Eu que agradeço e estamos às ordens, qualquer outro esclarecimento, se vocês quiserem, posteriormente a gente vem trazendo aqui, vocês podem fazer e passar um relato para os seus ouvintes, para
para os nossos amigos do como está acontecendo e essa implantação. Obrigado a todos. A TV Ideal agradece. Um grande abraço. O programa Bate-Papo Legal volta na próxima semana.